havia uma expectativa, né? Eu acho que até na nossa última conversa, eu acho que a gente conversou a respeito disso, ainda nem tinha sido apresentada a candidatura dele, mas havia essa expectativa de, depois da apresentação da candidatura dele, ele começasse a decolar nas pesquisas e chegasse muito próximo a Bolsonaro. O que está acontecendo, senador? Qual é a análise do Podemos em relação a essa não decolagem de Sérgio Moro? Seria excepcional se ele obtivesse já, nesta fase, um crescimento expressivo, né? Porque, na verdade, se nós sairmos às ruas do país e perguntarmos à população, o percentual expressivo sequer sabe quem são os candidatos à presidência. Então, nesta fase, não há campanha. O que há é a boa vontade ou a má vontade da mídia em relação aos candidatos. Quando o noticiário é positivo, quando a comunicação, portanto, é positiva, há hipótese até de crescimento. Quando era negativa, ao contrário. E o que há sempre é esse jogo, né? Parte do noticiário é negativo, parte do noticiário é positivo. O que importa dizer é que Sérgio Moro já é protagonista. E sem ser protagonista, ninguém tem chance eleitoral, não é? Esse é um ponto básico. É por essa razão que eu acho que haverá, não da parte dos políticos, certamente, dos líderes, dos postulantes à presidência da República, dificilmente teremos uma convergência em torno de um nome. Mas nós imaginamos que haverá esta convergência em torno do nome mais forte da parte dos eleitores. Eu imagino que sim, que o Sérgio Moro tem esta chance, porque seria incrível imaginar que nós só temos no país duas correntes de pensamento político, uma representada por Lula e outra representada por Bolsonaro. É evidente que há um espaço enorme ao meio, onde transita Sérgio Moro. E, evidentemente, sendo protagonista, ele sai à frente dos outros. Com o tempo, os demais passam a ser ignorados e ele passa a ser o catalisador das insatisfações, tanto à direita quanto à esquerda. E, com isso, ele reunirá condições, sim, de chegar ao segundo turno. Esse é o nosso pensamento em relação à situação atual. Seria difícil crescer agora, não é? A campanha começa em agosto, até lá é muita especulação. O senhor tem razão quando diz que o Sérgio Moro entrou na disputa como protagonista, não é? É um personagem que não pode ser ignorado. Agora, esse protagonismo fez dele também um alvo preferencial, tanto do Lula quanto do Bolsonaro. E aí é alvo explícito e também às escondidas nas redes sociais, está sofrendo aí um ataque muito violento. Isso faz com que a rejeição dele aumente e o senhor não receia que ele acabe se tornando parte da polarização que alguns eleitores, os eleitores que ainda não estão definidos entre o Lula e o Bolsonaro, desejariam evitar? Ele não corre o risco de virar um detrito a mais nessa polarização que um pedaço do eleitorado gostaria de evitar? Não, Josias, eu imagino que ele pode demonstrar viabilidade eleitoral exatamente por ser protagonista e atacado dos dois lados. Aí ele surge com a possibilidade de demonstrar que possui realmente o potencial eleitoral. Porque, na verdade, hoje não há certeza de voto, há intenção de voto. Até a pesquisa diz isso, intenção de voto. Aqueles que intencionam votar no Bolsonaro hoje, muitos, a maior parte, em razão da rejeição ao Lula. E há também um contingente do outro lado, do lado de Lula, que está admitindo votar em Lula pela rejeição ao Bolsonaro. Então, na medida em que surge Sérgio Moro com preparo, com cultura geral, com abordagem dos problemas reais do país com competência, com uma equipe estruturada para oferecer a ele um projeto de nação consistente, certamente ele acabará chamando atenção, tanto de um lado quanto do outro, para reunir as condições necessárias de chegar ao segundo turno. As pesquisas indicam que no segundo turno Lula ganha facilmente, hoje, ganha facilmente de Bolsonaro, mas não ganha facilmente de Moro. Seria já uma disputa
uma competição mais acirrada. Isso tudo certamente será considerado por aqueles que farão a sua opção no dia 2 de outubro. Aqueles que querem um projeto de nação com construção, com lucidez, com bom senso, com equilíbrio, sem essa radicalidade, sem essa beligerância política, certamente buscarão um caminho. E eu imagino até que, lamento até dizer que o nosso sistema político é super retrógrado, né? Absolutamente condenado, e com isso várias correntes do pensamento político no país não participarão desse debate, serão ignoradas, completamente ignoradas. Até figuras expressivas da política nacional que postulam candidatura à presidência da República serão totalmente ignoradas com o caminhar do processo eleitoral, havendo essa concentração das atenções em torno de 3 postulações. E a imprensa, naturalmente, a mídia, naturalmente, terá que acompanhar esse ritmo, né? E o espaço oferecido sempre será prevalente para essas 3 candidaturas.